No Psicoloversano de hoje, vou conversar com o Will, casado, gestor comercial e coordenador do CVV Virtual. Will, me fale um pouco sobre o CVV. Vamos lá, o CVV ele é conhecido como Centro de Valorização da Vida, né? Ele já existe há 57 anos, então desde 1962 ele tem sido um trabalho de utilidade pública, né? Oferecendo às pessoas que estão precisando de apoio emocional essa voz amiga do outro lado. Então é praticamente um serviço de acolhimento. Entendi, então esse serviço de acolhimento ele funciona de que maneira? Hoje, para a pessoa acionar o CVV, Diego, ele tem praticamente alguns canais, né? O CVV, ele atende através do 188 a nível nacional, então qualquer pessoa hoje do Brasil pode ligar através do celular, de um orelhão ou de um telefone fixo, e ele vai ter essa ligação, ela é gratuita, então a pessoa pode ligar e vai ter um voluntário para atendê-la. Ele também pode ter essa forma de atendimento, né, através do chat. Então, existe um serviço, que é o CVV Web Chat, que atende através de uma demanda direcionada do site do CVV. A pessoa acessa e solicita e tem esse atendimento. Uma outra modalidade também do CVV é o atendimento por e-mail. Então, hoje, praticamente, a pessoa que está em sofrimento emocional, ele acaba encontrando esses canais ao qual é direcionado e tem o suporte do CVV. E muitas vezes quando a gente fala sobre o suporte, né, a quem é oferecido, a pessoa está passando por uma fragilidade, uma situação que às vezes é corriqueira, às vezes é momentânea, né? E a pessoa, caso ela queira entrar em contato, é sigiloso o serviço? Como funciona? Diego, esse serviço ele é totalmente sigiloso, né? Tudo que é conversado com o voluntário é somente entre a pessoa que procura o serviço e o voluntário, né? Também um serviço anônimo, né? Para o CVV não há necessidade de nós identificarmos quem é a pessoa que está ali. Nosso intuito realmente é prestar o apoio emocional para a pessoa que busca o serviço, né? Acaba sendo um pronto-socorro emocional, né? Geralmente são os primeiros contatos que a pessoa acaba tendo com o CVV. E geralmente o CVV ele trabalha de diversas formas, né? Além do plantão virtual, ele também tem algumas sedes em algumas cidades, né? Isso. O CVV, ele tem, na verdade, a gente chama de serviços, né? O Centro de Valorização da Vida, ele possui alguns serviços que são esses que levam o trabalho de prevenção ao suicídio. Os postos físicos, né? Então, espalhado pelo Brasil, nós temos aí um número expressivo de postos que atendem através do 188 também, nós atendemos em rede, né? Então, quando uma pessoa liga, ela pode ser atendida em qualquer lugar do Brasil por algum de nossos voluntários também. Então, eles têm esse atendimento via posto físico. Tem um trabalho muito bonito também sendo desenvolvido através de outro serviço do CVV, que é o CVV Comunidade, né, que vai ter uma atuação mais direta com as comunidades, fazem um trabalho brilhante com relação ao apoio aos sobreviventes e familiares de sobreviventes de suicídio, geralmente mais linkado a comunidades, então é bem bacana também. Então o CVV tem essas ramificações que a gente chama de serviços, e também o CVV virtual, o CVV web. E se eu me lembro bem, o CVV também faz parte, né, ou pelo menos tem como primazia o serviço de um hospital, né? Isso, Francisca Júlia. Mantém-se também, é um dos serviços que também é mantido pelo CVV, que é um hospital de tratamento psiquiátrico, que é mantido pelo CVV também. Então, fora todo esse trabalho que a gente tem com relação à prevenção do suicídio, também a saúde psicológica também é muito importante para nós. Legal. E como funciona? Como é que o CVV ele sobrevive? Bom, o CVV ele é um serviço voluntário, né? Ou seja, ele é totalmente composto por voluntário. Então, todas as nossas estruturas, sejam elas nacionais ou sejam elas internas, elas são compostas por pessoas como eu e você, pessoas que se designam a fazer aí um processo, né, que é um programa de seleção, passam por esse programa, são aprovados nesse programa de seleção e se tornam voluntários. Então, hoje a gente pode dizer que
praticamente 100% mantido por outros voluntários. Voluntários que mantêm a estrutura em pé, que mantêm funcionamento. Existe um canal de doações também, né, Will? Sim, sim. É possível fazer as doações. As doações geralmente são destinadas à infraestrutura, à expansão do CVV. No próprio site do CVV é possível encontrar o itemzinho de doações. Quando você acessa cvv.org.br, tem a parte de doações também, que é o Colabore, e você pode fazer também as suas doações para o Centro de Valorização da Vida. Legal, então eu poderia doar qualquer tipo de valor, né? Isso, pode sim. Dá para fazer isso por pagamento em cartões, boletos, etc. Pelo PagSeguro. E também pode ser feito o depósito direto na conta do Centro de Valorização da Vida. Will, é comum receber muitas ligações, né? E geralmente nem sempre quem está pensando no suicídio ou quem passou por o suicídio acaba ligando, né? Isso, na verdade, quando a gente costuma dizer que a gente tem uma ideia fixa, né, de que quando a gente fala sobre prevenção do suicídio, a gente já está falando do suicídio em si, né, ou pessoas que já vivenciaram ou vêm após a tentativa, né, e na verdade o CVV ele trabalha com apoio emocional, e quando a gente diz isso, a gente diz de uma forma muito ampla do emocional, né, então a pessoa que está ali, porque a depressão muitas vezes ela está oculta, né, ela está incubada, e ela se manifesta com euforia, muitas vezes com uma alegria excessiva ou com uma solidão gigantesca. Então, não necessariamente só a questão do suicídio, mas a gente tenta, através dos nossos atendimentos, nosso objetivo é justamente prevenir o suicídio. E aí a gente previne através dessa escuta empática, desse acolhimento que a gente acaba proporcionando a qualquer pessoa que precise de apoio emocional. Não necessariamente que ela esteja em sofrimento, porque às vezes a pessoa precisa conversar, né? A solidão é algo que dói de uma forma diferente. Quando a gente fala de sentimento, é difícil a gente dizer, né, Diego, a característica de cada sofrimento, né? Tem gente que encara a dor de uma maneira, ela sorri, ela tá alegre, ela tá feliz aparentemente, e tem gente que está externando completamente que está doendo. Então, o CVV não faz distinção, a gente atende qualquer pessoa que precise de apoio emocional. Importante lembrar que o suicídio em potencial, né, que a gente pode dizer assim, ele não é somente aquela pessoa que está em depressão, que fica moitada em casa, que já tem um histórico de provocar autolesão, né? O suicídio, ele pode ser cometido, às vezes, uma pessoa está em um momento de êxtase. Sim. Né? No momento de revolta, no momento assim que a pessoa não pensa direito e acaba agindo por impulso. Às vezes, para cessar uma dor, a pessoa se leva a cometer esse suicídio. Não é? É importante lembrar que o suicídio, com o fim da vida, ele quer dar um fim à dor. Exato. Não é verdade? Isso. Pode falar, Will. Não, eu ia dizer que é bem isso mesmo, né? O que na verdade eles querem é finalizar aquele sofrimento, né? É interessante porque a gente já tem uma característica criada na nossa mente, né? Da pessoa em sofrimento, né? Ou da pessoa em depressão. A gente cria uma característica que é a nossa forma de enxergar. E às vezes a gente deixa passar alguns sinais, né? Com pessoas que a gente conhece, amigos, familiares, pessoas próximas, né, ou na nossa própria sociedade, que passa desapercebido porque a gente não se atenta a esses pequenos sinais. Exato. Importante também lembrar que assim, existe um dado, eu não vou lembrar agora qual é a fonte, que diz que a cada de 10 pessoas, 7 já pelo menos avisaram os familiares dessa possibilidade, né? 20 vezes. Né? É um dado muito interessante, porque se a gente levar em consideração, mais de 70% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, né? E Sim, a prevenção eu acho que é a palavra que a gente deveria muito tocar. Eu sou de uma época, Diego, que falar sobre suicídio era uma coisa que não falava, é igual ao câncer, sabe? Não sei se você
a família de interior, principalmente paulista, tinha muito disso, né? Quando a gente ia falar de câncer, a gente falava, aquela coisa lá ruim, sabe? E o suicídio era mais ou menos parecido, não se falava sobre. E o fato da gente repelir essa comunicação sobre também nos retardou um pouquinho o trabalhar a prevenção, né? Que é isso que você acabou de falar. Quantas pessoas pensam ou já pensaram, né? Às vezes você pega um auditório cheio de pessoas e você fala assim, olha, ou dos quantos que vão nos ouvir aqui, a gente pergunta assim, quem daqui já não pensou, né? Lá no fundo é aquela grande reflexão, né? Por mais que seja apenas um minuto, né? Por mais que você repudie depois esse pensamento, esse pensamento é muito recorrente. E por mais que a gente abomine, né, a ideia do suicídio, até mesmo religiosamente falando, faz parte do nosso dia a dia. Se a gente não fala sobre o suicídio, se a gente não fala sobre os mecanismos de prevenção e até mesmo de tratamento, o que poderia levar uma pessoa a cometer o suicídio, a gente está negligenciando milhares e milhares de pessoas que passam por esses sofrimentos todos os dias. Sim, sim. Né? Ô Will, fala para mim, o voluntário, né, que se candidata a trabalhar para o se candidata, né, fazer o trabalho voluntário para o CVV, ele passa por algum tipo de treinamento? Existe algum tipo de condicionamento, algum tipo de abordagem que ele deve seguir? Sim, no CVV a gente tem como foco, né, esse vivenciar de uma sociedade mais fraterna, né, tá entre as nossas missões, visões e valores, e o CVV sendo parte desse mudar social, né, essa visão social. E para o voluntário, para a pessoa que tem esse desejo no coração de ajudar o próximo, né, porque muito se voluntariar se traduz em ajudar, né, em atender o próximo, acolher o próximo, ele tem que ter maior de 18 anos de idade, ele tem que ser maior de 18 anos de idade, ele faz a inscrição, né, escolhe um dos serviços ao qual ele deseja atuar, para o atendimento por voz, para atender 188, ele vai passar por um treinamento, então ele realmente vai passar por um programa de seleção de voluntários. Por que seleção de voluntários? Porque realmente a gente precisa ter esse confronto entre a filosofia do trabalho, sobre a real que a gente atende das outras pessoas, né? É realmente se familiarizar com o tipo de trabalho que vamos prestar e também estar integral nele. Então, a gente costuma dizer que é um processo muito bonito, que é um processo em que a gente precisa se despir muito de nós mesmos, né, para acolher o outro sem julgamento, acolher o outro de forma integral, fazer uma escuta ativa, né, que na verdade não é só ouvir o outro, mas conversar com o outro, tendo ele como centro, né, do nosso diálogo, que a gente traz aí da abordagem centrada na pessoa. Então, esse é um processo onde a pessoa passa por esse treinamento e finalizando esse treinamento é que ele vai para os atendimentos. Então, o voluntário ele passa por uma seleção, correto? Sim. Ele é preparado, né, para fazer o atendimento. É importante lembrar que para o voluntário ele precisa disponibilizar tempo, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que se voluntariar para alguma coisa assim, tem que entrar dentro da rotina daquela pessoa. E muitas vezes a gente tem que se adaptar a uma rotina diferente, não é? Sim, eu costumo dizer que o voluntariado, seja ele em qualquer área, né? Não só dentro do nosso, mas qualquer coisa que a gente vai se voluntariar, a gente não pode colocar o trabalho voluntário como uma segunda opção, né, como algo não prioritário. Ele tem que entrar dentro das nossas prioridades. O trabalho ele é muito nobre no sentido do que ele produz à sociedade, do que ele produz ao outro, né, e ele depende do voluntário. Então, o voluntário precisa estar consciente de que ele vai precisar demandar tempo, o aperfeiçoamento que é contínuo, ele não para, né? Nós vivemos em uma sociedade onde todo dia acontece algo novo, onde existem conteúdos novos, vivências novas, né? Aonde talvez uma situação ou algo que venha acontecer na nossa sociedade impacte diretamente na vivência humana, né?
de cada região ou do próprio Brasil, e a gente às vezes tem que atender alguma demanda específica. Então o voluntário ele não para o seu aprimoramento depois só desse processo, ele continua se aprimorando e ele realmente precisa, como tu disse, Diego, desse comprometimento, desse tempo, né? Ter a disponibilidade não só para os plantões, mas também compreender que, pelo menos no CVV, ele precisa ter um pouquinho dessa dedicação a se aprofundar um pouquinho mais. Então, caso hoje eu queira ser voluntário, como é que eu faço? Qual é o procedimento que eu preciso passar? Quais são os requisitos? Qualquer um pode ser voluntário. Como funciona, Will? Bom, hoje você pode ser voluntário em alguns aspectos, né? Quais seriam esses? Quais os tipos de voluntários que existem no CVV? Existem os voluntários que vão para o plantão, que são pessoas que atendem as ligações, ou responde os e-mails, ou atende o chat, né? E você pode fazer isso virtualmente ou através de um posto físico, também isso é possível, se existir na sua cidade. Você pode optar por fazer o voluntariado no posto. E para que também existe os voluntários de apoio ou voluntários especialistas. O que são isso? Voluntários especialistas são pessoas que atuam no CVV através das suas especialidades. Por exemplo, um advogado que pode prestar um apoio ali dentro do trabalho voltado para a área jurídica, um contador que pode prestar o trabalho ali para a parte mais administrativa. Enfim, existe também a modalidade de apoio, de voluntário de apoio e voluntário especialista, que são esses que não necessariamente vão para a linha de frente dos atendimentos. Para você se tornar um voluntário hoje, que vai prestar apoio emocional a outra pessoa, você entra no site do CVV, tem que ser maior de 18 anos, né? Clica no ícone voluntário e vai escolher. Clicar em clique para fazer sua inscrição, tem mais um passinho ali, e vai escolher a modalidade de atendimento, né? A hora que você clica ali, ele tem atendimento para o chat, atendimento posto físico e atendimento VoIP. VoIP você vai fazer pelo CVV virtual, que é o qual eu faço parte. Atendimento por chat é para atender via chat, então é direcionado para o CVV Web. E atendimento posto físico, ele vai filtrar a tua cidade, quando você selecionar, e vai te encaminhar ou para a cidade, se existir posto físico, ou para uma cidade mais próxima. Então você acaba optando ali por qual das modalidades é melhor para você. Fez esse envio, aí é só aguardar o contato de alguém do CVV para você dar seguimento. Legal, Will. Will, você gostaria de falar aqui sobre alguma experiência sua? Há quanto tempo você está no CVV? Olha, eu já estou no CVV de 3 para 4 anos. Para mim foi fantástico chegar no CVV. Eu vim por ouvir falar, eu sou da época que eu assistia uma propaganda na televisão e não sabia nem o que era. Que era uma propaganda bem antiga do CVV, onde passava e jogava uma moedinha, na época do orelhão ainda, no chão, e o camarada tava meio que assim, na chuva, e ele vai para um bar, e o tempo todo eu achava que ele ia comprar uma bebida, e de repente ele vai pro orelhão e liga pro telefone do CVV, né, que na época era um número bem antigo. Foi o primeiro contato que eu tive com o CVV, foi esse vídeo, mas nem levei a sério, porque eu não entendia, nem sabia o que era, era lá nos auges da minha adolescência, da vida. E aí depois, posteriormente, eu sempre fui muito envolvido com o trabalho voluntário, sempre me voluntariei. E quando eu conheci o CVV, foi através de uma ação de divulgação também. Que quando chegou para mim, eu falei, opa, eu posso ser um voluntário. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais. Na minha cidade não tinha posto físico. Na época eu morava em Presidente Venceslau. E na minha cidade não tinha posto físico, nem na cidade vizinha. Eu acho que a mais próxima que tinha era em São José do Rio Preto. E era bem longe da onde eu morava. E acabou que, quando eu comecei a navegar, eu vi que existia a possibilidade de ser um voluntário virtual, né? Que eu poderia atender na minha localidade. E para mim foi fantástico, porque eu consegui fazer todo o processo, né? Aí, olha que interessante, eu falo que era para eu ser voluntário mesmo, porque no meio do meu processo, eu me mudei na minha cidade para cá, para São Carlos, onde eu resido hoje.
E eu tive que parar, eu fui desligado do processo. E foi muito triste, porque eu falei, poxa, há tanto tempo eu quero ser um voluntário. E eu acho que faltava, assim, pouquíssimos para eu poder entrar no atendimento, eu fui desligado. Mas eu não encerrei o contato com o CVV, deixei guardado. Aí logo que eu me mudei para São Carlos, 2 semaninhas que eu estava aqui, eu falei, não, vou procurar o CVV de novo. Fiz todo o processo novamente, desde o início, e comecei a atuar nos atendimentos. E para mim é muito gratificante esse poder servir, né? A gente passa a ter uma percepção quando você faz o seu primeiro atendimento de que bom que eu posso servir alguém. Essa eu acho que é a mentalidade que fica em mim hoje. Que legal, Will. Sobre os seus sentimentos, sobre como você se enxerga sendo voluntário, como você acredita que o voluntariado pode afetar uma pessoa? De que maneira você acha que isso traz benefícios para a vida da pessoa? Olha, eu acho que o trabalho voluntário em si, e a gente vai ter agora, no dia 26 de agosto, é o Dia Internacional do Voluntário, né? Que coisa maravilhosa. E é algo muito legal, porque eu falo assim, a gente entra em qualquer trabalho voluntário com uma percepção do quanto a gente vai estar ajudando o próximo, né? A gente entra com essa coisa doadora, né? E quando você começa a vivenciar isso, você vai vendo que você também ganha com isso. É muito estranho, porque é uma troca que você fala assim, peraí, mas esse não pode ser meu intuito. Aí começa uma briga mental ali, né? Você fala, não é isso que eu quero, mas ele vem, é natural. É um ganho interno muito grande. É um reconhecer-se. Você começa a se reconhecer, você melhora em muitas coisas, você começa a ter outros pensamentos, outras atitudes. Eu falo que o trabalho não é que ele me molde, mas ele me proporciona um olhar mais atento para mim, me conhecer um pouquinho melhor. Quando eu me dou para o outro, automaticamente, sem que eu espere, é natural. Eu recebo algo em troca também. E isso também me possibilita crescer. Né? Dentro do CVV a gente fala muito em potencializar no outro a tendência atualizante, né? A possibilidade da outra pessoa se reestruturar, dela se enxergar, dela conhecer os seus potenciais. E eu falo que quando você começa a fazer esse exercício em possibilitar isso para outra pessoa, automaticamente você, enquanto ser humano, também ganha. É a mesma troca. E você trabalha há quanto tempo mesmo no CVV? No CVV eu já estou com 4, vai fazer 5 anos agora em setembro, que eu estou no CVV. Entre esse caminhar de inicia processo, finaliza processo, então já estou em torno disso. Que eu estou na direção do CVV virtual, vai fazer 1 ano exatamente em setembro. Que eu estou na parte da direção, mas antes, como voluntário, eu já tenho uma caminhadinha por aí. E fala para mim, teve algum momento que te marcou muito, seja como voluntário, seja como atendendo, seja falando com algum colega sobre esse serviço? Olha, eu acho que toda vez que a gente pode falar de CVV, Diego, é muito emocionante, porque dificilmente em uma conversa que eu tenho com outros amigos voluntários, né, outros colegas que estão ali atuando no voluntariado, é diferente dessa nossa aqui agora, né? Sempre tem essa, uau, como o CVV me faz bem, né? Como que o trabalho me faz bem. E eu acho que esse para mim, eu não diria a forma mais gratificante, mas eu acho que é a forma mais bonita do trabalho, porque a gente aprende que dando a gente recebe muito mais e sem precisar esperar. Você não faz uma ação que você precisa mostrar, você não precisa ter isso, você faz natural e ao mesmo tempo você recebe tanta coisa bonita naturalmente. Eu acho que quando eu converso com outros voluntários que têm esse mesmo ideal e que, mesmo os que não têm esse mesmo ideal, quando começa a conversar contigo e diz essa mesma experiência, você fala, poxa, nós estamos caminhando para essa sociedade mais fraterna, né? E nós estamos fazendo valer a nossa missão do CVV ser parte desse processo para essa sociedade mais fraterna, que hoje é triste de ver como a nossa sociedade acaba, às vezes, sendo a contramão disso tudo. É engraçado que quando a gente faz o serviço voluntário, né, quando a gente se propõe a fazer isso, a gente percebe o quanto
o brasileiro é especial, né? Quanto o nosso país, nosso povo em si, podemos dizer como humanidade, né? Como existem pessoas interessadas a levar algo legal para o outro, né? Existem tantas pessoas que estão aí dispostas a trazer algo positivo, seja um bom dia, seja uma torta, um café da manhã de alguém, que a gente passa por despercebido. Sim, e é através dessas pequenas atitudes é que a gente vai começando a ver o quanto isso vai fazendo a diferença. Às vezes a gente fala assim, poxa, é só um grãozinho na praia, né? Mas se não tivesse esse grãozinho, seria uma praia com um grãozinho a menos. Então esse grãozinho faz a diferença, né? Ele precisa somar. E é interessante o que você falou do brasileiro, porque eu tenho essa percepção também, e algo que eu acho interessante é que a gente tem alguns voluntários fora do Brasil, né? Que são brasileiros. Eles são fora do Brasil, mas são brasileiros. Até fora, eles buscam se voluntariar. E é muito bonito ver tudo isso, né? Às vezes a gente valoriza aquele cara que fez um comentário maldoso, ou até mesmo a pessoa que olhou torto para você, que impacta, né? Mas quantas pessoas todos os dias estão interessadas a trazer algo positivo para o outro, né? Isso. Interessante isso. Will, fala para mim, se você fosse dar um recado, assim, se você fosse dar um conselho, não acredito que seja um conselho, mas se fosse falar alguma coisa assim para aquela pessoa que hoje não está bem, que não está se sentindo bem, que precisaria de algum tipo de apoio, que recado você daria para essa pessoa? Olha, agora você me pegou, hein, Diego? Diego pegou pesado agora. Não, mas eu acho que o que eu diria a essa pessoa é que talvez ninguém consiga, e eu acho que isso é nos reconhecer, né? As pessoas, às vezes, elas procuram respostas, elas procuram solução, né? Nós não estamos aqui para solucionar, mas essa pessoa que um dia precisar, por exemplo, ligar para o CVV, ela pode ter certeza que ela vai encontrar um espaço onde ela pode ser ela mesma, onde ela pode falar sobre o que ela está sentindo sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de pressão ou se sentir acuada por isso. Ela vai receber todo o apoio sincero que nós podemos dar. Naquele momento, nós somos o ombro amigo dela, né? Então, para essas pessoas que passam por essas situações, o que eu tenho a dizer é: busque conversar, né? Fale, diga o que você está sentindo. Procure algo que deixe você confortável para fazer isso, né? Se é o CVV, maravilha, nós estamos aqui para te atender. Se for o teu vizinho, se for o teu amigo, se for o namorado, se for o pai ou a mãe, busque. O importante é se movimentar. Muito obrigado, Will. Até a próxima, pessoal, no próximo Psicoloversando.